Tudo bem, vamos falar um pouco sobre o controle glicêmico. E para falar sobre o controle glicêmico, vamos primeiro explicar como é a fisiologia normal do processo. Em situações normais, ou seja, na ausência de patologias, o controle glicêmico ocorre em função de dois hormônios, a insulina e o glucagon. Basicamente, quando nos alimentos os carboidratos da refeição são absorvidos e transformados em glicose, elevando assim a glicemia. O açúcar alto no sangue estimula as células betas do pâncreas a liberarem a insulina, que fazem o papel de retirar o excesso de glicose do sangue e o armazena em forma de glicogênio. Esse glicogênio pode ser armazenado tanto no fígado como no músculo e em forma de gordura nos tecidos adiposos. Quando a glicemia diminui, por exemplo, em período de jejum, o glucagon é liberado pelas células alfa-pancreáticas, estimulando a quebra do glicogênio em glicose, elevando o açúcar no sangue. Então, basicamente funciona assim. O pâncreas tem dois hormônios. Os dois, um funciona para tirar a glicose do sangue e levar para armazenar nos músculos, fígado ou tecido adipócito. E o glucagon, quando tem uma hipoglicemia ou uma baixa dos níveis de açúcar no sangue, ele tem um papel de retirar, fazer essa quebra, a glicólise, e levar de volta a corrente para que eles possam ser absorvidos por músculos que estão em necessidade. Ficando esclarecida essa primeira parte, vamos agora nos aprofundar um pouco mais nos próprios hormônios. Resumindo, nas ilhotas de Langerhans, no pâncreas, encontramos as células beta e as células alfa. As células beta elas são responsáveis pela secreção da insulina, enquanto as células alfa do glucagon. As células beta elas secretam a insulina. A insulina ela é um hormônio que tem característica hipoglicemiante. Ela tem como função transportar ou induzir o movimento da glicose para os músculos, fígados e tecido adiposo. Outra característica dela, ela promove a entrada de glicose nas células e de gliconeogênese, que essa gliconeogênese é a formação de nova glicose hepática. O glucagon é um hormônio hiperglicemiante. Ele tem como função promover a quebra do glicogênio ou glicogenólise. A glicogenólise é a quebra do glicogênio hepático. Após explicar a fisiologia do controle glicêmico, vamos entender agora o que é diabetes. Diabetes mellitus, a definição, ela é comumente conhecida como diabetes e abrange um grupo de doenças metabólicas caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue ou hiperglicemia. Atualmente, estima-se que a população mundial com diabetes é de ordem de 382 milhões de pessoas e que deverão atingir 471 milhões em 2035. Só no Brasil, esse número chega a 13 milhões, cerca de 6,9% da população. Como explicamos agora a definição da diabetes, vamos caracterizar a diabetes em dois tipos. A diabetes pode ser caracterizada em diabetes do tipo 1 e do tipo 2. A do tipo 1 afeta cerca de 5 a 10% dos indivíduos com a doença. Em geral, comete crianças e adolescentes menores de 30 anos. Caracteriza-se pela destruição das células betas do pâncreas. Você torna o indivíduo insulino dependente porque você tem baixos níveis de insulina e altos níveis de glicemia no sangue. E como seu corpo não consegue naturalmente produzir sua própria insulina, você depende de um meio para que toda a glicemia sanguínea seja transportada para fígado, músculo e tecido e nos adipócitos.
Então, ela tem três características, ela tem três causas definidoras. Ela pode ser por via genética, autoimune ou ambiental, sendo que nenhum desses mecanismos são totalmente elucidados. A diabetes mellitus do tipo 2 ela afeta cerca de 90 a 95% dos indivíduos com a doença e, em geral, acomete pessoas com mais de 30 anos. Ela está muito relacionada com os hábitos de vida. As células betas não são destruídas no indivíduo com diabetes mellitus tipo 2. O problema com a insulina está na sua secreção ou na capacidade do organismo de utilizá-la, fazendo assim um comprometimento da secreção insulínica ou sua resistência insulínica pelos tecidos. Então, dessa maneira, nem todos os pacientes com diabetes tipo 2 necessitarão utilizar insulinas, apenas hipoglicemia anti-orais. Vamos falar um pouco sobre fatores de riscos e sinais e sintomas do diabetes. Entre os fatores de risco, temos o histórico familiar. A genética ela é muito importante nesse sentido. Parentes próximos com diabetes é uma tendência forte, é um fator de risco forte da pessoa desenvolver a diabetes, assim como obesidade, dislipidemia e sedentarismo, que são características relacionadas aos hábitos de vida. Pessoas sedentárias e com o IMC muito elevado têm uma maior tendência ou têm um maior risco de desenvolver a doença. Acima dos 45 anos, você já tem uma disfunção da fisiologia normal, o que pode acarretar, relacionada aos seus hábitos de vida ou a fatores genéticos, o desenvolvimento ou o risco de desenvolver a doença. Doenças crônicas como a hipertensão também geram esse risco e temos diabetes gestacional, que é um terceiro tipo de diabetes que não é citado. Não citamos aqui agora porque ela se enquadra quando a mãe ela desenvolve a diabetes no período gestacional e logo após ele cessa. Entre os sinais e sintomas nós temos os famosos 4Ps, que é a poliúria, que é o excesso em urinar, a polifagia, que é muita fome, a polidipsia, você começa a sentir muita sede e uma perda de peso mais do que o normal. Entre os outros sintomas, nós podemos citar fraqueza, formigamento ou dormência nas mãos e nos pés, pele seca, lesões cutâneas ou feridas de cicatrização lenta e infecções recorrentes. Quando você quiser. Agora nós vamos falar sobre o tratamento não farmacológico e recomendações. O tratamento não farmacológico da doença nos dois tipos de diabetes inclui seguir dieta recomendada pela nutricionista, a ingestão de frutas, verduras, legumes, alimentos saudáveis e a prática da atividade física no mínimo 1 hora por dia, 3 vezes na semana. E vamos também atentar ao cuidado com os pés, porque no caso das pessoas diabéticas precisam ter esse cuidado mais apurado. Uso de calçados confortáveis e preferencialmente fechados, inspecionar diariamente os pés e cuidado ao cortar as unhas. E também evitar traumatismos em membros inferiores e monitorar frequentemente os níveis glicêmicos. Agora vamos com o tratamento farmacológico. A insulinoterapia é o tratamento inicial de todos os pacientes com diabetes tipo 1. Pacientes tipo 2 têm controle adequado. Pacientes com diabetes mellitus pós-pancreatomia precisa tomar a insulina. E na diabetes gestacional. Aí vamos também agora ver as vias mais comuns, que são as vias subcutânea, intramuscular e endovenosa, que nesse caso apenas são as insulinas de ação rápida. E locais de aplicação, que podem ser no abdômen, braço, superfície posterior e coxa, superfície anterior e glúteo. Agora nós vamos falar das insulinas de ação curta e rápida. Elas começam a agir rápido e os seus efeitos são curtos, são usadas em bolos,
e administrada antes das refeições. E podem ser administradas por via subcutânea, intramuscular ou endovenoso. E tem também associação com insulina de ação intermediária ou longa. Aqui, né, vocês estão vendo essa tabela. Ela representa os tipos de insulina e as suas ações, que envolvem o início, pico e duração. Agora nós vamos falar sobre as insulinas de ação intermediária. Elas são insulinas basais, são usadas em regimes basais em 2 ou mais aplicações diárias, podem ser misturadas à insulina regular na mesma seringa, e é importante ressaltar que pelo excesso de zinco na insulina lenta, a mistura pode prolongar o efeito da insulina regular. Aqui vocês estão vendo mais uma vez a tabela. Ela explica o tipo, NPH humana, e suas ações, que tem início, pico e duração. Nessa NPH tem de 1 a 3 horas o seu início, o pico de 5 a 8 horas e duração até 18 horas. Agora nós vamos apresentar outro grupo, são as insulinas de ação prolongada. São insulinas basais, temos seu início de ação mais lento e são de longa duração, por 24 horas ou mais, sem picos. Promovem baixas concentrações de insulina durante todo o dia. Aqui vocês estão vendo a tabela em que tem o tipo glargina, determi, desludeca. Ação, início de 2 a 5 horas para a glargina, pico 5 a 24 horas, duração até 24 horas. Determi, início 1 a 2 horas, ação 4 a 14 horas e duração de 16 a 24 horas. Desludeca, início 1,5 da hora, pico nenhum e duração mais que 24 horas. Agora nós vamos apresentar a insulinoterapia com suas reações adversas. Pode ter, especialmente, hipoglicemia, é o mais comum. Aqui vocês estão vendo um quadro com alguns sintomas de hipoglicemia como suor, palidez, irritabilidade, a pessoa pode estar com fome, falta de coordenação ou sonolência. E mais raro, alergia e resistência à insulina, lipoatrofia e lipohipertrofia e edema da insulina. Agora nós vamos falar sobre o tratamento farmacológico da diabetes tipo 2, que são os hipoglicemiantes orais, começando pela primeira classe delas, as sulfonilureias. Elas têm uma alta liberação de insulina, têm uma baixa concentração de glucagon e uma baixa absorção gastrointestinal dos alimentos. Entre os efeitos adversos, temos a hipoglicemia. E alguns desses representantes, o mais conhecido é a glibenclamida, que é chamada de downhill, como está representada aqui na figura. A próxima classe do tratamento farmacológico são as biguanidas, que é representada pela metformina. Ela tem uma baixa resistência à insulina, são normoglicemiantes, tem uma glicogênese hepática, possui uma alta ação da insulina no músculo e tecido adiposo e uma baixa absorção intestinal de carboidratos. Um dos efeitos adversos dessa metformina, que são as biguanidas, é a cólica, diarreia, enjoo e vômito. E um dos representantes das biguanidas é o mais famoso, é o glifage. Temos também o glucoformin e o dimerfol. Agora vamos à terceira classe dos hipoglicemiantes orais, tiazolidinianos, que são as glitazonas. Elas têm uma alta sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos e uma baixa glicogênese hepática, em que vai ativar os genes que regulam o metabolismo da glicose dos lipídios, em que vai estimular uma alta lipogênese e uma alta captação de ácidos graxos e glicose. Os efeitos adversos são raramente hepatotoxicidade, anemia, edema, ganho ponderal, que é o ganho do peso, e expansão do volume plasmático. Nessa classe são representantes a rosiglitazona e a pioglitazona, que é mais conhecido como Actos, em que está representado nessa figura. E por último, a quarta classe dos hipoglicemias orais são os inibidores da alfa-glucosidade, em que diminuem a absorção intestinal dos carboidratos e diminuem o aumento da glicemia pós-prandial. Os efeitos adversos são flatulência, diarreia e distensão abdominal.
Os representantes mais comuns são a acarbose, que é o glucobay, e o miglitol, o glucobay sendo representado nessa figura.